Graça e paz, amém? Queridos, eu queria só lembrar os pastores que eu vou estar mandando mensagem, que sexta-feira agora é reunião com todos os pastores, apresentação dos planejamentos de trabalho e tudo mais, né? Eu vou estar com o Neto, com o pessoal organizando alguns projetos, algumas modificações, onde foi bom, onde foi ruim, o que funcionou, o que não funcionou, e fazer uma avaliação, né? Estaremos nessa reunião. Será uma reunião mensal e eu gostaria que os pastores não faltassem. Pastores, governo, quem é do governo? Quem é do governo não deve nem perguntar, pastor, devo ir? O governo tem que estar sempre nas reuniões. Não pode faltar. Porque nós vamos estar nessa reunião organizando também todo o planejamento de estrutura do governo. Graças a Deus, eu acredito que dessa vez as coisas vão fluir melhor, para a gente estarmos juntos, amém? Queridos, vamos abrir nossas Bíblias no livro de João, capítulo 17. O tema da mensagem de hoje é o preço da unidade. As crianças, vamos orar, todo mundo para a salinha. Rafael, vamos lá. Pedro, Luca, para cá. Não enrola não, Pedro, não enrola não. Fala. Aquisa. Juniores, Mateus, não, os juniores não vão descer. Vão descer? Os juniores vão descer? Os juniores descem. Pai, queremos liberar nossas crianças, abençoa e que haja crescimento e aprendizado na palavra que o Senhor vai ministrar sobre eles. E que eles nunca esqueçam o ensinamento da Tua palavra em nome de Jesus. Amém. Podem ir. Sem correr, segundo Aquisa. Para quem não falava, agora está uma tagarela. Que benção, né? Amados, João 17, o tema da mensagem é o preço da unidade, atitude e obediência. Diz assim, versículo 19 a 22. (19 a 22). Em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio dessa mensagem, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como Tu és em mim e eu em Ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que Tu me enviaste. Dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Queridos, eu em minha mente, no meu coração, é uma pena que muita gente está faltando hoje ainda, mas no meu coração e na minha mente, eu quero estabelecer como esse culto de hoje, como um culto marcante, onde nós estamos estabelecendo novos propósitos, novas metas, novos objetivos. Porque se você perde, se na tua vida você não tem planos nem projetos, Deus nunca vai atuar. Porque Deus não atua sobre o nada. Quando a terra era sem forma e vazia, a primeira coisa que Deus fez foi trazer a luz. Não é?
E aí, a partir de então, Deus começou a criar todas as coisas. Uma vida sem princípio, sem propósito, sem meta, uma vida sem sentido. E nenhum ser humano é um nada. Você, na verdade, quem é? Você é imagem e semelhança de Deus. Deus te deu alma, inteligência e força e capacidade para gerar, para criar, para projetar, para sonhar. Eu digo o seguinte: todo sonho sonhado em Deus é possível acontecer. Tudo que você planejar e sonhar em Deus pode acontecer. Porque quem na verdade é o grande arquiteto do sonho é o próprio Deus. A Bíblia diz que Deus planejava e dava ordens, aquilo era o projeto e o Espírito do Senhor fazia. Deus sonhou tanto e os sonhos de Deus foram tão realizados que no 7º dia ele estava cansado de sonhar e de realizar. Eu acredito que Deus quer que você um dia se canse de sonhar e ver seus projetos realizados. Pessoas sem sonhos são pessoas sem nada. Pessoas sem projetos são pessoas vazias. Pessoas sem nada são pessoas não à disposição de Deus para que Deus possa agir. Então eu quero que você diga comigo hoje assim: Deus, me encha dos seus sonhos, dos seus projetos. Não quero que minha vida se resuma no que está agora. Diga assim: eu quero mais, Deus. Diga assim: eu não acredito que o que o Senhor tem para mim seja o que foi realizado até agora. Diga assim: Senhor, eu não quero só projetos para me realizar neste mundo. Eu quero projetos que contarão galardões para a eternidade. Existem coisas que você planeja para desfrutar aqui. Existem coisas que você sonha para serem realizadas aqui. Mas existem coisas que você precisa fazer para serem realizadas e visto o teu fruto lá no céu, na glória. Por isso que eu digo, alguém que vive somente para esse mundo é um miserável. Mais miserável ainda se ele for um cristão. Por quê? Porque se ele só pensa nas coisas dessa vida, o que se ensina por aí, o que se planeja por aí? Igrejas inteiras empenhadas em projetos, em projetos que vão ficar aqui. Que você não levará nada para dizer: Senhor, está aqui. Pessoas estão vivendo para esse mundo somente para aqui, para o que faz aqui, para o que colhe aqui. Mas quem está em Deus faz planos para a eternidade. Quem está em Deus faz planos e sonha coisas para a eternidade. Eu queria destacar alguns pontos importantes. Amém? E eu queria a paciência de vocês. Jesus disse assim no versículo 19: e a favor deles eu me santifico a mim mesmo. Isso é, o que é santificar? Engraçado,
Santificar não tem a ver então com pecado. Santificar, na colocação que Jesus coloca aqui, santificar não tem a ver com pecado. Porque a palavra santificar significa se separar. Isso é, ele se santificava. Jesus nunca pecou, nunca cometeu um erro. Jesus nunca pecou, por isso ele era o Cordeiro de Deus, ele foi o Cordeiro de Deus tirar o pecado do mundo, porque por isso que Jesus foi o único intercessor assentado à direita de Deus, porque nunca pecou. Tinha uma vida voltada com um propósito, não só para ele. Até o que ele fazia para ele era para refletir sobre a igreja. Quando ele se coloca aqui a favor deles, ele não está falando só dos seus discípulos, vocês vão ver na frente, ele está falando da sua igreja, ele está falando de todo aquele que crê. A santidade de Cristo, ela emana, continua saindo dele e caindo, sendo derramada sobre a igreja. Você está desfrutando de coisas que você não sabe, você está sendo abençoado porque Ele quebrou toda a legalidade da tua vida para que você fosse abençoado. Como eu insisto em dizer, e vou bater de pé junto, que o problema do pecado já está resolvido. Porque se não tivesse, ninguém seria salvo. Como poderia haver salvação para alguém se o problema do pecado não tivesse resolvido? Para pensar. Se um pecador chegar para mim e dizer hoje assim, qualquer pessoa lá fora do mundo, pastor, eu tenho um problema sério, quando eu tenho um problema do pecado, eu falo assim, cara, eu não tenho mais esse problema. Porque aquele que está em Cristo, nenhuma condenação há sobre ele. Eu estou estudando um tema, só vou citar para vocês, que é o semitar. É uma matéria que fala de hebraico, de judaísmo, fala sobre o porquê do poder econômico que está acontecendo no mundo. O problema da economia do mundo está acontecendo por causa do semitar, que foi implantado há 3.500 anos atrás. E toda a humanidade sofre hoje o problema do semitar. Eu estou estudando sobre uma matéria complicada e muito difícil. Estou tentando aprender. Mas eu quero dizer para você que até sobre a questão do semitar, ele não cai sobre a igreja. Por quê? Porque a Bíblia diz o quê? Jesus falou assim, eu sou o Senhor do sábado. Semitar é ano sabático. É um ano, o semitar o que é? Um ano que Israel deveria deixar toda a terra sem plantar, sem nada, a terra ficaria sem dono. E quem fosse pobre, necessitado, entrasse na terra, pegasse o que queria. Você podia ser o fazendeiro. Durante 6 anos você seria dono da terra. No 7º ano você não seria, deixaria ela lá. Quem quisesse entrar, comer, fazer acontecer. É o semitar. E a humanidade hoje está sofrendo questões econômicas por causa do semitar. Eu não vou entrar nesse assunto. A gente vai estudar sobre isso mais tarde. Mas eu não tenho muito interesse de falar sobre isso não. Agora, vamos falar sobre o que eu me propus a falar. Então Jesus, ele se santifica pela igreja, isso é, tudo que Jesus é, a santidade de Jesus, o que ele é, assentado à destra do Pai lá, a Bíblia diz assim, ó, olha o que a Bíblia diz, nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais, isso é, nós estamos nele. Se a senhora, se o senhor, se você, jovem, quem for, não estiver em Cristo, você está mal, muito mal. E ninguém pode estar em Cristo de qualquer jeito. Ninguém pode estar em Jesus de qualquer maneira. Jesus continua dizendo assim,
para que eles também sejam santificados na verdade. Já ensinei 1 milhão de vezes isso aqui, mas vou dar uma passada em 5 minutos. Existem 5 verdades que nós precisamos saber. A igreja, todos que são meus discípulos, já aprenderam sobre isso. A primeira verdade está em Jeremias 10:10, que fala sobre Deus é verdade. Isso é, eu não preciso de ir para Deus nenhum, eu não preciso procurar coisa alguma, entidade nenhuma, a não ser Yahvé, a não ser o Senhor. Deus é o Senhor e acabou, não tem conversa. Ele falou assim, eu sou a verdade, o Deus é a verdade, eu não preciso. Jeremias 10:10 trata desse assunto. Todos nós precisamos chegar até Deus. Qual é a segunda verdade? Jesus falou em João 14:6, eu sou o caminho e é a verdade, a única verdade. Ninguém chega até Jesus, até o Pai, se não for através de Jesus. A terceira verdade é o Espírito Santo, que está em João 14:17. Diz assim, e o Espírito da verdade que o mundo não conhece, e nem pode receber, mas vós conheceis, porque estará em vós e habita convosco. O Espírito Santo. A quarta verdade está no Salmo 119, versículo 142, que diz assim, a tua justiça é uma justiça eterna, e a tua lei é a verdade. Isso é a tua palavra, a Torá de Deus. Os 5 primeiros livros da Bíblia, essa Torá linda e maravilhosa, ela é a verdade. E a quinta verdade está em Gálatas capítulo 6, versículo 2, que diz assim, levai as cargas um dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Se você não ajuda teu irmão nos seus problemas, você não está na verdade. Se você não dá a mão ao teu irmão, que uma hora precisa, outra hora você vai precisar, e ele vai te ajudar. Essa é a verdade. Para concluir a verdade, João 17:17 diz, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então essa é a verdade que nós precisamos buscar e nos santificar. Jesus continua dizendo assim, não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim. Eu quero que você diga comigo assim, Jesus orou por mim. Coloca a mão no teu irmão e diga assim, não tema coisa alguma. Jesus orou por você há 2000 anos atrás. Jesus te abençoou. Jesus falou para o Pai que Ele estava intercedendo por mim e por você antes da gente nascer. Jesus falou assim, eu estou orando por esses discípulos aqui, mas também estou orando por aqueles que vão crer em mim. Em Hebreus diz o seguinte, como podemos rejeitar tão grande salvação? Como poderemos rejeitar tão grande salvação? Tudo nos mínimos detalhes Ele fez. Tudo nos mínimos detalhes Jesus fez e supriu. Eu não tenho para onde correr, eu não tenho para onde ir, porque só Ele pode suprir todas as coisas. Jesus continua dizendo, por intermédio da sua palavra, a fim que todos sejam unidade. Diga assim, unidade. Uma atitude de obediência. Que coisa difícil você juntar um monte de gente com cultura diferente, com mentalidade diferente, com cabeça diferente, e você juntar todas essas pessoas e fazerem com que eles sejam unânimes. É loucura isso. Só maluco para pensar um negócio desse. Mas a Bíblia diz que a sabedoria de Deus é loucura para os homens. Por isso que nós vamos achar loucura se formos racionais. Mas se formos como Ele, nós creremos que isso é possível.
Porque por mais diferente que nós sejamos, nós temos o seu Espírito. E esse seu Espírito nos leva a entender que as diferenças é que faz nós nos tornarmos grandes. A igreja precisa entender e aprender é que nessas diferenças, na multiforme graça de Deus, nós precisamos ver isso. Porque nós não temos que ser unânimes em tudo, mas temos que ser unânimes naquilo que é de Deus. Por exemplo, essa igreja, vocês querem ver todos nessa igreja serem muito abençoados financeiramente, em todas as áreas? Querem? Querem? Todos querem? Vocês estão de acordo em serem? Então, qual é o princípio que essa igreja estabeleceu para ser unânime? Uma missão, 1 por 3. Todos deverão estar na missão por 3. Isso é unidade. Se a igreja tem um propósito, que cada líder deve ter 3 discípulos, e que seus discípulos devem gerar mais 3, todos deverão estar envolvidos com essa missão. Isso é unanimidade. Aquele que diz assim, eu não quero saber disso, isso é, você está se excluindo do corpo. Porque esse corpo aqui, chamado Comunidade Amai-vos, essa parte do grande corpo de Cristo, ela tem uma missão. 1 por 3, cuidar. Um cuida de 3. E para que a bênção do Senhor esteja sobre nós, é importante que todos sejam unânimes nesse projeto. Nós somos movidos por missões, nós somos movidos por metas que Deus estabeleceu. A Bíblia manda você cuidar do órfão, da viúva e daquele que é necessitado. A Bíblia manda você fazer isso. O que eu fiz? Estabeleci uma meta, 1 tonelada de alimento por mês. Se todo mês nós batemos uma tonelada de alimento, nós estamos sendo unânimes no que a gente faz. Quase 50 famílias precisam de alimento todo mês. E sabe o que acontece? Como é que Deus vai te abençoar se você não abençoa? Deixa eu explicar uma coisa para vocês. No reino de Deus, dinheiro não é dinheiro, comida não é comida, roupa não é roupa. Tudo que você dá para ajudar com pensamento em Deus, direcionado para Deus, tudo vira semente. E o que você planta, você colhe. Agora, você já viu alguém plantar um pé de acerola, fruto de uma semente de acerola, e colher só uma acerola? Ou você colhe um monte? E de tempo em tempo. Toda fruta é assim. Se alguém perguntar um dia para você, pastor, ou se alguém perguntar para você assim um dia, qual é a melhor fruta que existe? É aquela que você planta. Não é a que você come. Existiam 2 homens pobres e miseráveis. 2 homens pobres e miseráveis. Um era sábio, o outro era tolo. Um ganhou uma saca de milho e o outro também. O que ganhou a saca de milho fez um monte de curau para vender. O outro fez várias coisas com milho, mas a metade da saca ele plantou, grão por grão. Aí você vê quem foi que no final da história nunca mais ficou na miséria. Tudo que Deus der para você, na tua mente, no teu coração, é para que você faça investimento. Você sabia que é uma bênção poderosa sobre a igreja? Vocês sabiam que vocês são terras férteis e Deus está esperando reações de vocês.
Se você orar a Deus e buscar de Deus, Senhor, me dê sabedoria para que eu possa fazer algo que glorifique teu nome, que eu possa sobreviver, que eu possa fazer, Deus vai te dar, e Deus vai te abençoar, porque Ele já te abençoou. Um escravo nos Estados Unidos, há uns 200 anos atrás, um negro escravo, foi liberto pelo seu senhor e era um bom homem. E aquele homem chegou para aquele escravo e falou para ele assim, chamou ele pelo nome dele, eu não sei que nome esse homem tinha, e falou para ele assim: eu quero te presentear, você trabalhou para mim tantos anos, eu quero te dar um presente, eu quero que você pegue uma parte das minhas terras, eu quero te dar essa parte também, eu tenho muitas terras. E aquele homem, ele já estava há algum tempo plantando numa determinada área de terra amendoim. E aquele homem foi e falou: quero aquela minha terrazinha lá onde eu planto amendoim, porque eu já estou fazendo uns saquinhos de amendoim, eu estou vendendo amendoim. E aquele escravo, aquele ex-escravo, aquele homem de Deus, vamos tratá-lo de homem de Deus, não como escravo, amém? E aquele homem de Deus foi e ele orou a Deus, obrigado pastor. Ele orou a Deus e falou para Deus assim: Deus, me dê sabedoria para que eu faça, utilizar o amendoim das mais formas diversas. Existe um livro, eu não sei como achá-lo, tenta procurar na internet, hoje você procura e acha. Esse homem foi plantando, cultivando só amendoim. E ele pediu a Deus que desse sabedoria, ele era um homem de oração. Me dê fórmulas e formas de eu poder utilizar o amendoim. Deus deu a esse homem 1000 fórmulas para usar o amendoim. 1000 fórmulas. Pasta de amendoim, amendoim que não sei o que, amendoim com isso, amendoim com aquilo. Hoje é uma grande empresa americana, uma grande fábrica americana. Lá eles fazem tudo com amendoim, até hoje eles utilizam amendoim. Esse homem comprou a fazenda do dono que era dono dele, comprou as fazendas vizinhas, e esse homem montou uma grande fábrica, porque Deus o capacitou e a bênção de Deus já estava sobre ele. Deixa eu te explicar uma coisa, a bênção de Deus já está sobre você, porque Jesus orou por você. Mas o que você tem feito? O que você tem buscado de Deus, a direção de Deus, para você fazer algo de Deus, para que a bênção dele flua sobre você? Primeiro que eu queria te dizer, não fique satisfeito com o que você é. E nunca fique saciado com o que você já realizou até agora. Você deveria todo dia arriscar, traçar uma linha e dizer assim: daqui é passado, eu não vou seguir passado, eu vou seguir em frente, eu quero novos projetos, novas coisas. Pastor, eu estou aposentado, eu trabalhei a minha vida toda. Pois é, e quem disse que você está morto? Quem disse que você não pode criar um novo projeto de vida, uma coisa nova, para você arrebentar e Deus vai te abençoar com mais longos anos de vida? Quem disse que a vida sua se resume a essa miséria que você acha? Que tal começar a pensar com a cabeça de Deus? Que tal começar a pensar como Deus pensa? Que tal começar a pensar com a força e a inteligência de Deus? Eu quero despertar em vocês uma ansiedade saudável, para quando você sair daqui já de manhã estar orando: Senhor, o que o Senhor tem para mim fazer? Porque eu quero fazer muitas coisas. Ou você acha que a tua vida se resume ao que você fez até agora? Hein? Eu costumo dizer, tem gente que fala assim: pastor, eu estou velho. Eu quero dizer para vocês, eu estou com 55 anos, tenho 34 anos, 35 anos de cristão, e eu tenho 30 anos de ministério pastoral já. E eu estou esperando alguma coisa grande acontecer para que eu possa fazer algo maior ainda. Tem muita coisa que eu vou fazer e quero fazer. Isso ninguém vai me impedir. Sabe o que acontece? Você tem mais motivo para viver.
Amém? Jesus disse assim também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Só existe um jeito de nós ganharmos almas e o mundo acreditar que nós somos uma igreja de Deus. É deixar o mundo ver Cristo em nós, Deus em nós. Está dizendo o texto aqui. Olha só. Como tu és, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Isso é, o mundo só vai acreditar na nossa pregação se Deus estiver agindo em nós. Unanimidade. Nós temos que ser unânimes. Nessa igreja aqui, eu não vou falar uma coisa ruim, mas muitas vezes nessa igreja eu falo assim, vamos fazer isso, e vocês não fazem. Hoje a minha meta foi colocar 500 quilos de alimento lá atrás. Mandei mensagem pelo WhatsApp, mandei mensagem para muitos, mandei mensagem, coloquei mensagem em Face, coloquei mensagem, mandei mensagem. Eu estou me utilizando para as coisas de Deus, uma coisa que muita gente está se utilizando, o WhatsApp, para ferir pessoas, para brincar. Mas as pessoas acreditam mais na brincadeira do que numa proposta de botar 500 quilos de alimento lá atrás. Mas eu continuo acreditando em vocês. Eu continuo acreditando que a gente vai conseguir colocar até domingo que vem 500 quilos lá atrás. Sabe por quê? Porque me dá uma dor no coração saber que eu vou fazer um evangelismo no bairro todo. Você sabia que a igreja está se estruturando para fazer um evangelismo no bairro todo, e quando a gente entrar na casa de uma pessoa pobre, eu quero ter o que dar para aquela família. E a pessoa, você chega na casa de uma família pobre, olha, nós queremos orar por você, fazer um culto aqui, e ela, puxa vida, eu queria tanto oferecer um cafezinho para vocês, mas eu não tenho. Ela vai abrir a estante e você vai ver meio quilo de arroz, meio quilo de feijão, e ela não tem nada. E você de repente pode chegar com uma cesta básica abençoada lá e abençoar aquela vida. Porque isso também é evangelismo. Eu tô assim, vibrando com a ideia do evangelismo, eu estou vibrando com a ideia de evangelizar o bairro, eu estou vibrando, quero colocar vocês nisso, onde vocês estão unânimes comigo. Eu preciso de vocês. Eu abri mão de coisas que vocês não podem nem imaginar, para estar sempre aqui sendo pastor dessa igreja. Não sou grande coisa, mas eu sei que eu tenho pelo menos alguma coisa, o meu amor para oferecer para vocês. Temos a missão por 3. Precisamos ser unânimes. Jesus continua: eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós somos um. Queridos, prestem bem atenção. O que é de fato a unidade? Diga assim para o teu irmão: a unidade é uma chave que Deus nos deu. Diga assim: estava na mão de Deus. Ele deu para a igreja. E disse: se vocês usarem essa chave, vocês sempre serão abençoados. Vamos fazer uma chave, Neto. Botar a chave. Você tem a chave. Diga para o teu irmão: você tem a chave da unidade. Diga assim: o nome dela, dessa chave, é obediência. Diga assim: com essa chave, todas as portas do universo se abrem para nós. Diga assim: mas sem unidade, nenhuma porta pode se abrir. Vocês entenderam? Olha o que está escrito no Salmo 133, versículo 3. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desceu sobre a barba e a barba de Arão, que desceu sobre a gola das suas vestes,
como o orvalho do irmão, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena o quê? A bênção e a vida para sempre. Ele comparou a unção do sacerdote, que representa a igreja, a unção sacerdotal, isso é a unção que está sobre a igreja, descendo da cabeça, que é a liderança, isso é uma liderança ungida, que vai descendo sobre toda a estrutura do corpo, que é o corpo inteiro. Ele compara o óleo da unidade. Sabe por que o óleo faz unidade? Porque Arão tem uma barba enorme, uma barba que ele penteava, os pelos ficavam assim grandes. Mas quando o óleo descia, os pelos se uniam e ele podia juntar e fazer como uma corda, porque o óleo unia os pelos da barba. E disse, ele compara a unidade a isso. Ele compara a unidade àquele momento que o irmão descongela, envia águas sobre o Jordão e inunda todas as águas, todas as áreas secas são inundadas de águas. E sabe o que o povo naquela época fazia, queridos? O povo subia no monte na época da seca, na época de tudo, sabe? E esperava, quando havia o de gelos, os rios descendo, as águas torrenciais descendo do monte, pegava os sacos de trigo e jogava sobre as enchentes. E ele disse o quê? Lança seu pão sobre as águas e depois de muitos dias o achará. Significa que aquilo se espalhava sobre a terra e a terra brotava depois de seca. Você precisa entender que quando Deus degela, o coração dele se aquece por você, águas de Deus descem para te abençoar. Mas o que faz o coração de Deus derreter é unidade, compaixão, amor, misericórdia. Como é que Deus vai derreter águas e descer sobre nós bênçãos incríveis se não há misericórdia? Não há compaixão, não há louvor, não há adoração, não há unidade. Estão batendo um no outro aqui na igreja, um batendo no outro, querendo brigar um contra o outro. Problemas, gente que deixa de falar com o irmão, que coisa ridícula e feia é essa. Eu não esperava mais de tantos anos de ministério nessa igreja, saber que existe uma coisa dessa dentro da igreja. Eu não admito isso dentro da igreja. Porque foi uma das coisas que eu mais ensinei, que vocês devem se amar. Por isso o ministério é amai-vos. Princípios relacionados a relacionamento. Amém? Eu fico impressionado como tem gente dentro dessa comunidade, mas a cabeça já não está aqui há muito tempo. Pensa em tudo, pensa até numa oportunidade. Estão orando, estou orando porque a hora que Deus falar comigo eu saio. Pois é, não cria raiz em lugar nenhum. É como um grão de trigo que fica flutuando, apodrece, estraga, e quando ele morrer, que ele vai perceber que morreu, já é tarde. Eu fico com pena porque são talentos maravilhosos, às vezes, que podem ser uma bênção na casa do Senhor. Atos 2, 41 a 47 diz assim: de sorte que foram batizados os que receberam a sua palavra. Naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Isso é, agora vamos falar sobre princípios de relacionamento que agradam a Deus. Diz assim: prevaleciam na doutrina dos apóstolos e na comunhão do pão. Primeira coisa, eles estavam unânimes na doutrina dos apóstolos. Essa igreja tem um princípio doutrinário, comunidade Amai-vos? Tem? Tem. Nós acreditamos na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, de Gênesis e Apocalipse, como a única regra de fé. Nós só acreditamos na Bíblia.
não acreditamos em teoria de apóstolos, não acreditamos em princípios apostólicos de homens atuais, não acreditamos em novo sistema doutrinário, não acreditamos nisso. Nós não somos neopentecostais, nós somos pentecostais porque somos oriundos daquela igreja primitiva lá. É isso que nós somos. Eu não sou neopentecostal não, querido. Sou não. Eu sou lá do livro de Atos, eu sou aquela igreja. Eu quero continuar sendo aquela igreja. E outra coisa que eu quero falar, eu quero deixar bem claro aqui, e não vou tocar mais nesse assunto, até porque eu vou explicar a vocês por que eu vou falar desse assunto. Eu estava orando no meu gabinete, e me veio falar da palavra reteté. Escuta essa, Dudu. Eu ia falar da palavra reteté, e eu falei, eu não quero falar disso não, é muita palhaçada para o meu gosto. Tudo isso para mim é palhaçada, tudo palhaçada. Para mim, crente, fogo puro, é crente que tem caráter. Esse é o pentecostal, esse é o mais poderoso da crente. Porque crente que sapateia, fala em língua, profetiza e não tem caráter, para mim é um canalha. É fogo estranho. Eu sou muito claro com isso. Eu sou muito bem resolvido com isso. Eu ia falar de reteté e veio na minha cabeça. Para mim, não vou falar sobre isso na igreja, não quero esse assunto na igreja, não quero falar e tal. Aí eu estou dentro do carro, e Tânia falou assim, você viu a mensagem que o Dudu mandou sobre reteté? Aí eu engoli seco, né? Você está com aquilo na cabeça, a pessoa vem e fala, complicado. Aí estava lá, Dudu fez, aí Tânia pegou o que o Dudu mandou, e fez uma pesquisa sobre reteté, porque a gente lá em casa não quer cair em laço de nada, a gente quer ter certeza de tudo, né? Reteté, significado, dança africana desconjuntada, sem sentido, movida por espíritos malignos, por entidades. Deixa eu explicar uma coisa a vocês. Me diz um texto na Bíblia que houve um culto, houve um reteté dessas maluquices aí. Um culto, só um. Eu quero que você me mostre lá no cantinho, pastor, tem a metade de um quinto de um versículo aqui que fala que houve um... Não tem, meu irmão. Então deixa eu falar uma coisa a você. Sabe o que vai acontecer quando o fogo de Deus cair sobre essa igreja? Pessoas em pecado vão se arrepender e se quebrantar e pedir perdão a Deus. Pessoas que odeiam as outras vão abraçar, vão beijar, se perdoar, se amar. Sabe o que é o reteté de Deus? Reteté é pinóia. Você sabe o que é poder de Deus? Poder de Deus é amor, compaixão, perdão, quebrantamento, arrependimento, é vida. Quando Deus desce, você obedece. Quando Deus vem, você ama quem você odeia, você perdoa quem te feriu. Isso é poder de Deus. É isso que é poder de Deus. Para com essa história de poder de Deus se resumir a um cara que parece que está baixando alguma coisa do quinto dos infernos. Para de profetada maluca, que você profetiza o que você quer falar para agradar homens. Deus quer coração quebrantado. Deus quer pessoas arrependidas dos seus pecados, com a cara no pó. O inferno não teme nenhum cara que fica sambando e dançando lá, não. O inferno teme homens de Deus tementes de joelho no chão orando. Homens que amem suas famílias, homens que dão a vida por suas esposas, homens que lutem pelos seus filhos,
pessoas que lutam pela sua família, pelos seus lares. É isso que agrada a Deus. O que agrada a Deus são homens que chegam para sua esposa e dizem: me perdoa, eu quero ser um marido melhor. É isso que agrada a Deus. O que agrada a Deus é um coração quebrantado, um espírito contrito. É o que está na palavra que agrada a Deus. Homens cheios do Espírito Santo disseram: Senhor, sacrifícios não te agradam. O que te agrada é um espírito quebrantado. É isso que te agrada. É o pai olhar para o filho rebelde, abraçá-lo e dizer para ele: ainda que ele rebelde e ferido, eu te amo. E vou te amar, e não vou desistir de você, e vou lutar por você até que eu morra. E eu te mate com o meu amor. Eu vou matar as tuas dores, as tuas feridas com o meu amor. Isso é poder de Deus. Poder de Deus com barulhinho, qualquer artista faz. Chama uma equipe da Globo aí de artista, manda ver um culto desses daí, e vê se ele não faz igualzinho. Tem um grupo agora, vocês sabiam, pentecostais, vocês sabiam disso, que estão rasgando e tacando fogo na Bíblia, dizendo que a Bíblia é maldição? Quando eu soube disso agora, eu fiquei escandalizado. Eu não me escandalizo, hein? Não me escandalizo. Dizendo agora que tem um profeta que fala por eles. Vocês acham que eles começaram a chegar nesse nível através de quê? Abrir mão da palavra e começar a ouvir os profetas. Queridos, essa igreja tem profeta. Hoje, aqui agora, tem um falando para você. E eu sei que sou profeta, mas eu professo, eu não quero nunca fugir do que está aqui. Ó. Eu quero essa palavra, crescer e aprender nela, viver por ela e viver para ela. Não importa se vai ter bênçãos que não vai. O que importa é obedecer ela. E fico triste quando me pego às vezes errando em alguma coisa. Eu me magoo às vezes quando eu falo: puxa, podia ter feito isso. Princípios de relacionamento. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor. Eu tenho conversado com pessoas, e eu quero que vocês não se magoem mais comigo, mas eu tenho sentido muita indignação no meu coração. Eu ando muito indignado com algumas coisas que eu vejo. E eu quero pedir perdão já a alguns de vocês aqui. Mas para de meninice. Para de bobeira. Vai fazer a obra de Deus. Filhos, amem, honrem e obedeçam aos seus pais. Porque isso agrada a Deus. Sabe quem vai ser abençoado quando o filho obedece? É o próprio filho. Vai ter vida longa, Deus vai abençoar, Deus vai fazer prosperar, Deus vai dar felicidade, porque filho que confronta pai e mãe é maluco, está encurtando o tempo de vida, está arriscando os planos de Deus da sua felicidade. Pai, pode estar errado. Mas meu pai está errado. Pode estar errado, caramba. Pode estar errado o que for. Obedeça. A Bíblia manda: filho, honre teu pai e tua mãe.
para que sejam longos os seus dias. É a Bíblia que manda, não sou eu. Isso não é doutrina de homens, isso é Bíblia. A coisa ficou tão feia, pastor Marco, tão feia, que os fariseus na época estavam tirando esse mandamento da Bíblia. Os fariseus que deveriam ser rigorosos nisso. Eles estavam ensinando, por que motivo, por que razão, eu desconheço. Mas que honrar pai e mãe não era tão importante. Garanto que tem alguma historinha por causa de dinheiro nessa porcaria. Quem é filho aqui? Levanta a mão. Filhos. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Filhos. Vocês são filhos, vocês têm pai e mãe. Quem tem pai e mãe aí? Honra teu pai e a tua mãe. Você vai ter vida longa. Você vai ser abençoado. Você está ouvindo? Não importa se tua mãe e teu pai estão errados. Não importa se você acha que eles o quê? Eles deram a vida. Eles são os geradores de vida, da sua vida. Honre teu pai e a tua mãe, pelo amor de Deus. Aí diz assim: muitos prodígios e sinais eram feitos pelos apóstolos. Sabe por quê? Porque eles estavam juntos. Sabe por quê? Porque eles falavam, o povo obedecia. Sabe por quê? Porque eles estavam juntos no partir do pão. Havia uma direção, os apóstolos falavam assim: vou fazer isso, eles faziam. Por que às vezes uma pessoa... Quantos coxos já entraram nessa igreja aqui de cadeira de roda? E eu falei, cara, eu tenho fé para orar esse coxo. Irmãos, não duvide da minha fé. Eu creio que Deus pode curar. Aí você vai dizer assim: então, pastor, por que não curou? Do mesma forma que quando Jesus esteve em Nazaré. Jesus, quando esteve em Nazaré, disse o seguinte: que muitos milagres não aconteceram porque eles não honravam ele, porque o povo não acreditava. Como que Deus vai fazer milagres nessa igreja, sinais e prodígios, se só eu aqui acredito e você não? Você não está unânime comigo em dizer que Cristo Jesus é poderoso para curar. Uns estão aqui por curiosidade. Oh, será que vai? Será que não vai? Se der mole, faz até aposta. Pois é. Havia uma coisa naquela época que eu não acho muito possível nos dias de hoje, não. Eles vendiam tudo que tinha, pegava tudo, dava junto e moravam todo mundo junto. Todo mundo ficava junto. Ninguém passava fome, ninguém passava necessidade. Hoje, se fizer isso, vai ter um monte de aproveitador na igreja. Então é melhor que cada um cuide da sua família, e quando alguém tiver em aperto, a gente se junta para cuidar do que está em aperto. Porque isso que é o certo. Que não é muito diferente disso aqui não, tá? Se vocês estiverem unânimes aqui, tem uma família desempregada, pega 2 famílias, 3 aqui e diz assim: pastor, aquele irmão está desempregado. Enquanto ele estiver desempregado, a nossa família vai ajudar aquela família a se manter, pagar água, luz, telefone, pagar o que for deles. E vamos ajudar aquela família. Isso é unanimidade. E olha, aqui nessa igreja tem gente fazendo isso. Eu fico maravilhado. Eu tenho orgulho dessas pessoas. Eu fico impressionado com elas. Porque isso é cristianismo. E não pensa você não, que aquele que está sendo abençoado, está sendo a pessoa que está usufruindo da bênção, ela está sendo instrumento de... Não sei se eu vou conseguir chegar até o final. Mas vou tentar.
e perseveravam unânimes todos os dias no templo. Uma coisa que eu acho engraçado. A igreja todo dia estava no templo se reunindo para adorar. Aqui nós temos culto, quarta e domingo. Quarta a igreja está vazia. São só 2 dias, hein? Só 2 dias de culto. Tem aqui na igreja um monte de crente domingueiro. Você deveria se dizer, sou crente. Você é crente? Sou. Que tipo de crente você é? Domingueiro, só vou os domingos. Aqui está dizendo que a igreja se reunia todos os dias no templo. E todos os dias estavam juntos de casa em casa. Isso é, eles tinham célula nas casas. Eles estavam juntos nas casas, fazendo culto, fazendo reunião, palavra e tal. Sabe por quê? Sabe por que as pessoas vendiam tudo? Porque a igreja naquela época vivia pensando o seguinte: Jesus vai voltar daqui a pouco, Jesus vai voltar daqui a pouco, Jesus vai voltar daqui a pouco. Hoje a igreja vive assim: qual é a minha bênção? Qual é a minha bênção? Qual é a minha bênção? Quando Jesus voltar, vai subir quem está esperando. Pastor Marcos, só pega o ônibus no ponto quem está esperando, não é? E quem não está esperando, pega o ônibus. Diga para o teu irmão que está do teu lado: você está muito preocupado com a tua vida, mas você está esperando Jesus voltar? Você está no ponto certo? Aquele que diz assim: Jesus está voltando. É nesse ponto que você está? Diga assim: ou é aquele ponto que está escrito assim: vem receber a tua bênção. Eu quero ficar no ponto que está escrito uma placa bem grande: Jesus está voltando, entra na fila. E diz aqui assim: e eles comiam pão com singeleza de coração, louvando a Deus o tempo todo, queridos, caindo na graça do povo, e muitos iam sendo salvos pelo Senhor. Sabe quem ganhava as pessoas? Era o próprio Deus. O modo de vida deles era atraente para que as pessoas se convertessem. As pessoas se convertiam porque queriam estar lá. Não tinha aqueles crentes amargos de igreja, não. Chá de carqueja. Tem crente, ô Marquinhos, que é chá de carqueja na igreja. É incapaz de ser uma pessoa doce. É um bando de fofoqueiro, mentiroso, amargo. Vive com problema com os outros. Não entende ninguém, não compreende nada. Não entende que Jesus morreu na cruz para salvar. Você sabe o que eu acho às vezes? Que a gente banaliza a morte de Jesus na cruz. Diga assim, para finalizar, porque tem muita coisa para pregar aqui. Tem mais 2 folhas para pregar, eu não vou pregar tudo não. Eu queria que você dissesse assim para mim: a morte de Jesus na cruz me transformou numa pessoa melhor. Diga assim: a morte de Jesus na cruz está me transformando todos os dias numa pessoa melhor. Vou ficar de pé.